Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Priscila Assunção. Eu estou fazendo esse vídeo a propósito do workshop que eu vou dar no dia 14 de abril de Acting para o Desenvolvimento Pessoal. E estou preparando alguns conteúdos e estou trazendo aqui nesse vídeo para vocês 4 dicas que são essenciais e muito eficazes na comunicação. E eu vou falar sobre elas de forma breve. São a aparência, a voz e o estudo do texto, a confiança e saber ouvir. Bom, para começar, eu queria que vocês me acompanhassem no meu raciocínio, no modo como eu vou abordar esse tema. Imagina que todos nós e todas nós desempenhamos papéis na sociedade, no nosso trabalho. Nós atuamos como vários personagens nas diversas circunstâncias. O mesmo trabalho que a gente tem em se preparar para uma reunião, em ter um encontro, em conseguir se comunicar bem, é o mesmo trabalho que um ator e uma atriz também tem preparando o seu papel. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar a relação entre o trabalho do ator e nós, na nossa vida real. Qual é a relação que esses dois trabalhos têm? O que acontece muitas vezes é que a gente vai para a vida, vai para a reunião, vai para o encontro de uma forma natural, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai reagindo e depois você de repente pensa, não devia ter feito isso, ou não devia ter feito aquilo, ou aquilo que eu fiz deu um resultado mal, não consegui meu objetivo. Por quê? A gente está indo de uma forma muito despreparada para as situações. Se você não está tendo o resultado que você quer, se as coisas que estão acontecendo quando você se comunica é diferente daquilo que você espera, é sinal que alguma coisa na comunicação não está funcionando bem. O que acontece se um ator ou uma atriz vai para uma gravação, vai para uma peça de teatro sem preparação, sem estudar o texto, sem preparar a personagem? Vou chegar lá e o que fluir eu vou fazer. Provavelmente não vai conseguir o objetivo e provavelmente não vai ter o resultado que quer. Então, o que acontece? Essas 4 dicas que eu vou dar têm relação com essa preparação que os atores também têm e que nós também podemos ter. A mais básica delas é a aparência, né? Que é a parte externa, é o trabalho exterior da personagem. E esse assunto já é muito conhecido, já há muitos vídeos na internet sobre isso, que basicamente é o figurino e a aparência. Né? Como que essa personagem se veste para aquela situação, para aquele contexto, como é o cabelo, como é a roupa, como é o comportamento, mas sempre de uma perspectiva mais superficial. A gente sabe que é básico, né, a questão da boa aparência, não só para impressionar, mas quando você tem uma boa aparência, está bem vestido, de acordo com a situação, a ocasião que você está, passa uma imagem de que você se importa com aquilo que está acontecendo. Se você vai para um encontro que seja com uma amiga ou com um colega de trabalho e você está com uma boa aparência, aquela pessoa se sente importante. Você cuidou da sua imagem para estar com aquela pessoa. E a ideia é que as pessoas com quem a gente se relaciona sintam-se importantes. Isso facilita a nossa comunicação com essas pessoas. Mas dessa parte exterior, dessa parte externa do figurino e aparência, ela tem que fazer match com a circunstância, o ambiente que você vai estar. Convém você conhecer um pouco essa circunstância, os atores também fazem isso, que são as circunstâncias dadas da cena. Onde ela se passa, o que acontece, qual o objetivo da cena. E a gente tem que fazer o mesmo, numa reunião, no encontro. Qual é aquela circunstância? O máximo de informação possíveis que você conseguir sobre aquela situação e aquela pessoa com quem você vai se encontrar é essencial para o sucesso.
Imagina que eu vou para uma empresa, participar de uma reunião, apresentar uma ideia, um projeto. E vou de fato e gravata. E chego lá e a empresa é super informal, todos os gestores e a direção tá tudo de calça de ganga. E o ambiente não tem nada a ver com aquela minha preparação formal. Eu destoo. E isso cria uma certa dissonância ali na comunicação. Então, convém que nós nos adaptemos àquela circunstância e não ao contrário, né? Sempre conectado com aquilo que a gente é e com a nossa essência, mas fazendo o melhor possível esse encontro, ok? Outra coisa é a voz e o estudo do texto. O que acontece é que muitas pessoas não preparam o texto. E isso interfere depois na hora que vai falar, na hora que vai fazer a apresentação. Por quê? Porque geralmente a pessoa mantém um tom de voz. Tá. E a maior parte das apresentações, os talks, torna-se muito aborrecida, porque a pessoa mantém aquele tom e isso nos coloca num cansaço, numa sonolência, numa indisponibilidade. Aquilo é chato de ouvir. E isso acontece também em alguns atores, em algumas cenas. Como é que a gente trabalha isso? A gente tem que pegar o nosso texto, né? Preparar aquilo que você vai falar o melhor possível e trazer coloridos, trazer nuances. Eu posso começar um texto mais energética, posso, depois de uma segunda parte, trazer um tom mais doce, mais calma. Depois posso trazer um tom mais formal, mais séria, mais determinada. E posso fechar com aquele tom que eu acho que é mais adequado para o meu objetivo. Então, na parte da voz e do estudo do texto, é trazer essas nuances. É como compor uma harmonia. Nossa voz, toda a nossa fala, a nossa apresentação tem que ser melódica, tem que ser prazerosa, boa de ouvir. Essa parte é do texto. E a voz? A nossa voz, ela reflete muito aquilo que a gente está sentindo, o nosso nervosismo, a nossa ansiedade. Eu tenho tendência a falar mais rápido, ou a voz ficar embargada, ou eu começo a respirar num ritmo mais acelerado se eu estou nervosa. E isso interfere. Esse tipo de linguagem é facilmente percebido. As outras pessoas, você não precisa dizer, ai, estou me sentindo nervosa. Só o teu tom de voz transparece isso que você está falando. Uma coisa que você pode fazer é respirar. Pode fazer uma respiração mais funda, mas essa é preferível antes de começar, respiro fundo. E falo. Ou se for durante a minha fala, que às vezes é mais difícil a gente, peraí que eu vou fazer uma respiração, parar para respirar, eu posso simplesmente fazer uma pausa. Nessa pausa, faz uma respiração. É o que eu chamo de respiração da vírgula. Você está dizendo uma frase, ali tem uma vírgula e aquela vírgula aproveita para respirar. Isso ajuda a gente a encontrar um tom ali mais harmônico, né? Se a nossa respiração está mais tranquila, se eu falo mais devagar, mais pausado, isso também dá uma impressão de maior segurança e as pessoas também me percebem dessa forma. E esse ritmo também me ajuda a ir acalmando e desenvolvendo o meu raciocínio de uma forma que eu possa controlar, que seja mais fácil para mim. Agora, outra coisa é a questão da autoconfiança. Essa confiança é super importante porque ela é que vai criar a possibilidade de você se aproximar de uma pessoa e essa pessoa dar credibilidade àquilo que você está dizendo, né? A ideia que você quer passar. Nessa parte aqui, eu digo o seguinte, porque
Muitas pessoas não têm mesmo autoconfiança e essa segurança é um problema muito comum e muito natural, porque a gente não está tão treinado a se expor e a gente se sente muito exposto quando traz uma ideia nova, quando pede algo, quando é ouvido, né? Ou é ouvida, ou quando é uma coisa nova, é uma novidade. E o que acontece? Essa autoconfiança, essa confiança, ela pode ser criada. Você pode criar uma aparência de confiança, mesmo que você ainda não se sinta confiante. Por quê? A confiança é um círculo virtuoso. Ela não é um círculo vicioso, ela é um círculo virtuoso. Porque quando eu crio uma aparência de autoconfiança, a pessoa que está se relacionando comigo, ela se sente mais confiante. E o fato de eu ver que essa pessoa está se sentindo mais confiante comigo, reforça a minha autoconfiança. E eu vou agir com ela mais confiante. E esse ciclo, ele é interminável. Eu ajo com confiança, ela demonstra confiança, eu vou ficando mais confiante. Essa é uma técnica, vamos dizer, de trabalhar de fora para dentro. Né? O trabalho do ator ele é composto de um trabalho interior e um trabalho exterior. O trabalho exterior é essa forma que a gente prepara, o figurino, a roupa e o comportamento. Isso tudo pode ser simulado e criado, e né, pelo ator e pela atriz. E nós podemos fazer o mesmo, porque muitos atores e atrizes não conseguem logo esse trabalho de dentro para fora. Vou ficar triste. Vem, respira, puxa uma emoção. Eu vou ficar super feliz, super extasiado. Não consegue chegar lá. Então, qual é a outra técnica? De fora para dentro. É você ter uma fisiologia que reflita aquela sensação, aquela emoção. Uma pessoa deprimida que tem essa fisiologia, né, ombros baixos, olhar baixo, ele é muito coerente com esse estado emocional. Se eu tenho uma fisiologia, ombros levantados, cabeça erguida, uma voz segura, é uma fisiologia de uma pessoa que realmente está sentindo isso. Então, se eu não estou me sentindo segura, não estou me sentindo autoconfiante, mas se eu criar uma fisiologia de uma pessoa autoconfiante e todos os elementos que eu consegui, respirar calmamente, cabeça erguida, coluna reta, tudo isso vai começar a despertar essas emoções dentro de mim. Daqui a um tempo e com um treino, eu vou começar mesmo a me sentir dessa forma, autoconfiante. E isso vai entrar naquele círculo virtuoso que eu falei. Outra coisa que é importante aqui é ouvir. Também já há bastante conteúdo sobre isso, que é a escuta ativa, como ouvir as outras pessoas. Mas aqui eu vou falar do ouvir não só o que a pessoa está falando, mas ouvir a linguagem corporal dessa pessoa. Tudo aquilo que ela está dizendo sem falar. Porque nós estamos sendo percebidos e percebidas dessa forma. A pessoa também está nos ouvindo, mesmo antes da gente dizer o que a gente tem a dizer. E nós também podemos fazer isso com outra pessoa. Por que é muito importante a gente ouvir a pessoa? Perceber como ela está se sentindo através das expressões, do comportamento, porque isso vai nos dar a oportunidade de adequar aquilo que nós estamos falando àquela pessoa. Se eu vejo que uma pessoa está com aparência reprimida, está tímida, está insegura, e se eu for me aproximar dessa pessoa com uma forma muito energética, muito ativa, com muita força, se calhar essa comunicação pode não funcionar. Mas se eu percebo isso, eu posso ir adequando o meu tom de voz, posso ir adequando a minha postura. Eu posso perceber se a pessoa está se sentindo mais intimidada, mais encolhida. Eu também posso ir
criando ali uma fisionomia de mais empatia com aquela pessoa. E assim isso vai facilitar a minha comunicação. Então, dentro desses 4 pontos, isso é o mais importante. O que eu quero dizer para fazer um apanhado aqui é que a linguagem de voz, aquilo que você fala, é 5 vezes menos importante do que o tom. O teu tom é 5 vezes mais importante do que aquilo que você fala. E a sua linguagem corporal é 8 vezes mais importante do que aquilo que você fala. Então imagina, uma balança, né? Tudo que eu estou falando agora está aqui. Mas o meu tom de voz, a minha linguagem, o modo como eu estou me expressando está aqui. É dessa forma que eu sou percebida. Essa forma aqui, que é o que eu estou falando, entra só como um complemento. E às vezes nem entra se isso daqui for muito dissonante do que eu estou falando. E a pessoa às vezes nem me dá a oportunidade de comunicar. Agora, queria lembrar aqui para vocês. Quando a gente está na nossa linguagem corporal, que a gente está conversando com outra pessoa, é importante você demonstrar interesse no que a pessoa está falando, olhos nos olhos da pessoa e não interromper. Facilmente, se você falha num desses 3 pontos, você é apanhado e apanhada. Facilmente percebe-se que a gente não está interessado numa conversa. Né? Facilmente, se eu estou desviando o olho, ou se eu tenho um comportamento mais evasivo, é muito notável. Tem certas expressões faciais nossas que são gritantes, embora você não diga nada, fica muito claro. Então é muito importante que a gente crie essa disponibilidade na comunicação. Relaxar a nossa face, ouvir, esperar a pessoa dizer tudo o que ela tem a dizer, né? E depois intervir, mas já com todo o know-how, todo o conhecimento, toda aquela outra parte que você recebeu da outra pessoa. Isso também te dá a oportunidade de adequar. Isso melhora muito a comunicação. Mas cuidado com os sinais negativos da comunicação. Desconfiança, cinismo, impaciência. Por exemplo, se eu estou desconfiada, eu crio logo vou dar esse exemplo que eu estou assim, sei. Isso é já uma interferência. A outra pessoa se sente, de certa forma ali, menosprezada ou insegura, questiona, né, a credibilidade. Outra coisa é impaciência. Um exemplo, por exemplo, é braços cruzados e olhar para o relógio. Você está toda com uma fisiologia aqui de quem já está farto daquilo, ou quer ir embora, quer sair, mas não diz, continua ali dando aqueles sinais negativos para a pessoa, o que parece-me que é muito pior do que você realmente dizer para a pessoa, olha, desculpa, mas não estou interessada em continuar essa conversa, ou qualquer coisa que defina, e não continuar reforçando essa sua imagem negativa, porque a conversa pode continuar, mas todos esses teus sinais estão sendo registrados e gravados para aquela pessoa, é a imagem tua que fica, é aquela referência. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de consertar essa imagem que fica aí. Ok? Mais coisas. Cuidado com os preconceitos pessoais e profissionais. Por quê? Quando eu tenho um preconceito, eu já vou ter com essa pessoa fechada. De certa forma, vai ser um encontro onde eu já não estou disponível, porque essa pessoa já está a priori sendo julgada por mim. Ela já está num valor que eu considero que é abaixo. E qual é a consequência disso? Isso
inviabiliza a comunicação. Porque se eu já vou com preconceito, eu já nem dou oportunidade de realmente ouvir o que aquela pessoa pode ter de interessante, e todos nós temos algo bom, interessante para partilhar, mas eu nem dou essa oportunidade porque o meu preconceito não deixa. Essa também é uma questão que os atores têm que trabalhar e as atrizes, que é o preconceito. A gente não pode ter isso, e a gente tem que ir desconstruindo e se despindo de todos os preconceitos e buscar relações, estarmos nas relações como seres humanos. Todos nós somos seres humanos com os nossos defeitos, com as nossas diferenças, e estamos de igual para igual ali nesse encontro. Então é muito importante que a gente se coloque nessa posição. Como diz a Clarice Lispector, eu sei exatamente o meu valor, nem para mais e nem para menos, né? Todos nós. Então, essa questão do preconceito também é muito importante a gente ir sem essa interferência para a comunicação. Mas, só para finalizar aqui, por mais difícil que seja na comunicação, busca sempre a clareza, a objetividade e a sinceridade. Todos nós temos nossos valores, né? Os meus valores profissionais, os 3 primeiros são logo o meu desenvolvimento pessoal, a minha paixão pelo meu trabalho e as práticas éticas. Esse para mim é um valor importante. Se eu me relaciono com alguém que não tem um desses valores, especialmente ali, o das práticas éticas, isso inviabiliza logo a minha relação com essa pessoa. Muitas pessoas no ambiente profissional também têm essas práticas éticas, então, às vezes, por mais difícil que seja, o melhor é a gente ser sempre sincero naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem disponibilidade para fazer, para entregar, para se comprometer, porque isso cria essas relações mais consistentes, mais duradouras. E a comunicação também é muito melhor aí. Mas eu acho que é isso. Agora, o que eu posso acrescentar é que se você está interessado ou interessada nesse conteúdo, eu quero resumir o que eu falei aqui nesse vídeo e enviar para você por e-mail. Então, você escreve para actingcoachportugal@gmail.com e coloca no assunto Dicas de Comunicação. E eu vou enviar para você um resumo daquilo que nós falamos aqui agora, né? Eu falei sozinha, mas seria muito interessante ouvir, depois que você vir esse vídeo, outras pessoas verem o vídeo, também deixar as opiniões aí nos comentários. Fica à vontade para gravar um vídeo também, se quiser, deixando a sua opinião, a sua experiência sobre essa situação de comunicação. Ok? Então, um grande abraço e vejo vocês no evento do Acting para o Desenvolvimento Profissional e Pessoal no dia 14 de abril. Até lá!